da gente iniciar, vamos fazer um protocolozinho bem rápido, que é o seguinte, fechem os olhos todos vocês. Inspirem, expirem. Vamos se conectando a esse momento, a esse instante. Vamos percebendo o silêncio, esse momento. A gente vai fazer 4 inspirações profundas. A gente vai inspirar, vai segurar, vai soltar. E vai prender sem ar no mesmo tempo. Então, inspira profundamente. Prende, prende, prende. Solta. Sente todo o corpo esvaziando. Segura sem ar. Agora, mais uma vez, inspira profundamente. Prende. Vai sentindo o oxigênio entrando em todo o seu pulmão. Vai sentindo a pele, vai sentindo a energia do seu corpo. E agora você solta. Sente toda a tensão indo embora. Segura sem o ar. Sente a necessidade que seu corpo fica pelo oxigênio. E agora você inspira com toda a gratidão. Prende o oxigênio. E solta. Continua inspirando e expirando normalmente agora. E você vai visualizar um ponto de luz no seu coração. E você vai visualizar esse ponto de luz expandindo, expandindo, até virar uma enorme esfera de luz, cobrindo todo o seu corpo. Sente que dentro dessa esfera de luz está toda a sua energia. Seus medos, ansiedades, preocupações. Perceba que essa esfera está turva, como se fosse uma grande neblina. Ela está pesada, você sente esse peso nos seus ombros, você sente essa pressão. E agora você vai fazer um movimento com as mãos e você vai tirar essa esfera, como se você estivesse dentro de uma grande bola. Pega as mãos e chega ela para o lado. Muito bem. Muito bem. Agora você sente uma leveza enorme no seu corpo. Uma conexão instantânea nesse momento. E você visualiza uma nova esfera sendo gerada. E essa esfera vai cobrindo todo o seu corpo. E você agora está dentro dessa nova esfera, protegido contra qualquer energia exterior. E dentro dessa esfera existe um único pensamento, um único foco, que é o momento presente, que é esse instante. E aquilo que você está se dedicando nesse momento, que é conhecer um pouco mais desse lugar incrível que é o seu interior. Inspira, expira, e eu vou contar até 3, e ao contar 3 você estará de volta, mais conectado, presente, se sentindo muito melhor do que antes. Um incrível nível de energia. 3, vai voltando, voltando, cada vez mais. 2, cada vez mais e mais presente. 1, você está de volta, conectado, presente, se sentindo muito melhor do que antes. Sejam bem-vindos. Quem está se sentindo melhor agora do que estava a hora que sentou aqui? A gente acabou de fazer um protocolo, que eu chamo de protocolo de hiperfoco, que é um protocolo onde a gente consegue silenciar o barulho interior, a gente consegue reequalizar nosso nível de oxigênio no nosso corpo, deixando o sangue menos ácido, mais básico. Com isso você começa a mudar as proporções de hormônios no seu corpo. Então você tinha um corpo, um preset, que eu adoro falar pra gente técnica, né? Todo mundo de AI. Você tinha um preset de químico no seu corpo, você tem outro agora. Um exercício de 2 minutos. Vocês vão conseguir ter muito mais foco e atenção no que a gente vai passar agora do que vocês teriam. Eu recomendo vocês sempre fazerem isso, sempre que vocês mudam de atividade ao longo do dia. Isso por si só vai trazer um poder enorme para cada um de vocês. Muito bem. Sobre o que nós vamos falar aqui, né?
Nós vamos falar sobre equilíbrio emocional e saúde mental, mesmo em momentos de crise. Quem aí está passando ou já passou por alguma crise, né? Quem aí precisa manter esse nível de paz interior, entender que qualquer crise que a gente passe por elas, ela só existe fora. Ela só passa a existir dentro da gente se a gente permitir. E agora a gente começa a entender isso aí. Recentemente eu fui fazer uma palestra para um grupo de varejistas, estavam os maiores varejistas do Brasil ali, tinha mais de 200 bilhões combinados em faturamento, e eu falei de saúde mental, tinha saído um palestrante antes de mim, entrado um outro, e a hora que eu trouxe o tema, eles ainda estavam no zoom, 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 eu falei, bom, vocês não estão prestando muita atenção, eu vou mudar o tema da palestra. Quem quer aprender como aumentar em pelo menos 37% a conversão de vendas da sua empresa, sem contratar um vendedor, sem colocar um CRM novo, nem agente de AI, nem nenhum treinamento. Quem tem interesse? Aí todo mundo, aí vê o silêncio. Falou em vendas, aí todo mundo quer saber. Falei, nós vamos falar sobre a exata mesma coisa. Nós vamos falar sobre entusiasmo. O que é venda? Venda é transferência de entusiasmo. Venda é você transferir entusiasmo de um produto ou serviço que você tem para outra pessoa e ela levar. O que é liderar? Liderar também é transferência de entusiasmo. É você pegar aquele entusiasmo que você tem pelaquela empresa, pela sua área, pelo seu produto ou serviço e convencer a sua equipe toda a ter o mesmo entusiasmo. O que é ser pai, ser mãe? É também sobre transferência de entusiasmo. Porque a gente vende o dia inteiro, você vende para o seu filho a importância dele fazer uma faculdade, você vende para sua esposa a ideia, para o seu marido a ideia dela, vamos para tal restaurante, vamos para tal hotel, vende para o seu amigo, para sua amiga a ideia de vamos assistir um filme. Então, gente, no final do dia, é tudo sobre transferência de entusiasmo, nosso para outra pessoa. E quando a gente não tem entusiasmo, o que acontece? A gente não tem o que transferir. E o Einstein diz que a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que o problema foi criado. Então, se você quer resolver um problema, você tem que elevar o seu nível de consciência. E qual que é o grande problema que a gente tem hoje? O grande problema que a gente tem hoje é que a gente tem 32% dos colaboradores das empresas, dos senhores e senhoras, estão com burnout. 32%. Nós temos quase 40 milhões de brasileiros com depressão, ansiedade. Isso no mundo equivale a 1 trilhão de custo. Então nós não estamos falando em algo psicológico, imaginário, nós estamos falando em algo real, algo com impacto extremamente grave na nossa sociedade. A hora que a gente pega filhos, quem tem filhos aí? Levantou. Olha aí, jovens, então 50% estão vivendo depressão, ansiedade. Se para nós está difícil, imagina a gente com esse tanto de grupo de AI, todo dia chega 300 mensagens, aí você chega na semana que vem, aquelas 300 mensagens já estão todas desatualizadas, porque já tem um outro AI, do AI, do AI, do AI, a gente vai ficando doido. Então a gente tem que começar a se blindar disso, porque o AI veio para nos ajudar e não para nos escravizar, assim como todas as tecnologias, mas a gente tem que saber entender esse controle. Então, esse outro estudo da Deloitte é o que eu acho mais impressionante. Ele mostra que 31% do nosso custo de folha é jogado no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. Isso é 1/3. Se tiver 1.000 colaboradores, são 300. Se tiver 100 colaboradores, são 30. Não estão conseguindo produzir. O que o RH enxerga? O RH enxerga absenteísmo. Quem aí é de RH? Alguém? O RH consegue ver o absenteísmo, o turnover, o custo de assistência de saúde. Isso ele vê. Mas o que ele não vê? Isso tudo que ele vê é só a pontinha do iceberg. O iceberg inteiro é o tal do presenteísmo, ou no inglês o silent quitting, ou para o nosso bom português, a procrastinação. É a procrastinação, é a pessoa estar de casa de home office assistindo Netflix. Ou ela está no trabalho, está no Instagram, toma um café, bate um papo, vai ali, volta, já é quase a hora do almoço, vamos lá, aí entra ali de novo no Instagram, TikTok, videozinho, a hora que vê, chegou no final do dia, não conseguiu fazer nada, enrolou o dia inteiro e não trabalhou. Agora, sabe o que é o pior disso aqui? Eu vou contar para vocês minha história, como é que foi isso. Eu cheguei no momento da minha vida que na minha própria empresa, eu não conseguia focar. Eu entrava numa reunião de Zoom, tela desligada, falava que eu estava com problema na câmera, e eu ficava jogando Candy Crush na minha própria empresa.
Fala, vou quebrar, vai, porque ué, você não está conseguindo. Mas porque isso era mais forte que eu. E eu fui entender que a procrastinação não é maldade, não é uma sacanagem da... A pessoa não consegue, isso é químico, isso é biológico. Então a gente vai passar por tudo isso. Vou contar para vocês como eu vim de um momento de extrema depressão, energia nenhuma, entusiasmo nenhum. Passava o dia procrastinando, vivi uma ansiedade enorme, o que eu chamo de roda da aflição. Então a gente vai conhecer um pouco sobre tudo isso. E mais do que conhecer sobre tudo isso, nós vamos entender como que a gente pode sair disso. E mais do que isso, a gente vai fazer isso agora e vocês vão experienciar. Vocês vão viver o que eu estou falando agora. Eu quero que vocês anotem no caderninho aí, nesse momento, eu devia ter feito antes da gente fazer o primeiro foco, mas que vocês anotem como vocês estão se sentindo, de 1 a 10, onde 1 é extremamente mal, ansioso, 10 extremamente bem. Deixa isso aí anotado num cantinho para a gente usar daqui a pouco. Consegue uma água para mim, por favor? Então, nós vamos falar sobre isso, gente, sobre como que a gente acaba com estas questões da nossa vida. E para isso, antes eu quero contar 2 histórias da minha vida. 2 histórias rápidas de 2 momentos de profunda transformação que eu vivi ao longo da minha vida. A primeira delas... Muito obrigado. A primeira delas eu gosto de iniciar no Réveillon de 2014 para 2015. Amanhecendo o dia na minha casa. Morava numa casa maravilhosa em Alphaville, aqui em São Paulo. E eu estava ali com todos os meus amigos em casa, vendo o dia amanhecer, aquela casa maravilhosa. E eu estava agradecendo a Deus por um ano maravilhoso que eu tinha tido. Tinha tido um ano incrível de 2014. Eu tinha iniciado uma empresa chamada BB Store 5 anos antes, num sobradinho ali no bairro da Pompeia. Eu e minha esposa na época, Juliana. E durante 5 anos, foram 5 anos extremamente difíceis, todo mundo que tem startup, vive esse mundo, sabe, você está quebrado a cada 6 meses e vai, capta mais dinheiro. Mas naquele ano, eu tinha saído da arrebentação, não gostava de dizer. Naquele ano de 2014, eu tinha ganho o prêmio de empreendedor do ano pela Globo, pela Exame, pela Endeavor, pela Ernst Young. Eu tinha saído em inúmeras capas de revistas, até 2 artigos no New York Times. Eu tinha comprado meu concorrente, que era a Baby. A Baby tinha 21 fundos de investimento. Tinha Valiant, Valor, Monax, lá de fora Tiger, Acceleron, Conway, os maiores fundos do mundo, 21. Esse era meu concorrente. Do outro lado eu tinha Tricai. E naquele ano, eu e a minha esposa que tínhamos começado esse negócio de um sobradinho, do zero, no sufoco, no perrengue. A gente tinha 600 colaboradores, faturava em torno de 200 milhões e tinha saído dessa arrebentação. Então eu estava ali naquela casa agradecendo a Deus. Deus, obrigado por tudo isso. Sou muito grato, tinha 33 anos na época. Mas o que eu faço agora para tirar essa dor no peito, essa ansiedade que eu vivo? Como que eu tiro isso? Porque é insuportável estar dentro de mim. Era muita dor, era só mais e mais e não tinha fim, era um negócio. Eu conto essa história que eu fui para o Chile com a minha esposa na época, para a gente emendar um feriado de quinta e sexta, que eu nunca tirava feriado, só trabalhava, era o meu único absoluto foco. E a gente foi, chegamos quinta, fomos almoçar num lugar, jantar em outro, aí deu sexta, eu falei, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? Tem 1 milhão de coisas para fazer, os restaurantes de São Paulo são muito melhor que aqui, vamos embora. Pegamos e viemos embora, antecipamos a viagem de 4 dias para 1 dia e meio, porque eu não suportava estar dentro de mim, em lugar nenhum. E quando você está desse jeito, qualquer lugar que você vai junto. Então tanto faz você estar nos lugares mais bonitos da vida, porque dentro de você está um caos, a sua dor vai junto. E ali, quando eu perguntei isso para Deus com tanta intencionalidade, eu falei, Deus, e agora? O que eu faço daqui para frente? A parte de dinheiro, de fama, de sucesso, esse tanto de capa de revista, tudo. Pronto, consegui. Check. Não estou feliz. O que eu faço para conseguir essa felicidade? Essa calma interior, essa paz? E Deus me respondeu. 90 dias depois disso tudo, fazendo Harvard, meu primeiro ano do OPM, 90 dias depois disso tudo, eu não tinha mais nada dessas coisas. As minhas revistas ainda estavam na banca, mas tudo aquilo que elas diziam não era mais verdade. A minha empresa não era mais minha. Eu tinha sido afastado pelos fundos, fui para o conselho, fiquei ali escanteado, não tem notícia de mais nada que está acontecendo. Não tinha mais a casa, ficou para o divórcio. Não morava mais com meus filhos.
até aquela Golden Retriever, linda no jardim, foi embora. E eu fui embora de casa com uma malinha de mão e a minha dor interior. Falei, o que eu faço agora? Falei, já sei. Meu irmão ali, ó, tinha ido morar na Espanha com a família dele. Falei, vou pra lá passar uns 3 meses, fazer kitesurf, esfriar a cabeça, ver se esse vento me acalma. E fui. Com essa malinha de mão, fui embora. Tudo aquilo ficou para trás. Fiquei lá por uns 3 meses, tentando me reconectar. Lá, eu comecei a ter uma primeira resposta, né? Como disse Aristóteles, a vaidade é alimento dos tolos. Ali eu comecei a entender, né, que a única constante na nossa vida é a mudança. Ali eu escrevi aqui o nome dos meus filhos, Theo e Luca, quando eu estava tatuando. Living a day per day, every day. Vivendo um dia por dia, a cada dia. É tudo que a gente tem. Mas, segui. Voltei, nova empresa, novo relacionamento, buscando mais e mais, trabalhando. Tive um certo wake-up, mas pelo visto não o suficiente. Aí Deus olhou e falou, você não entendeu ainda, né? Então vamos lá, vamos dar uma nova sacudida. Brum! Vem junho de 2021. Naquela primeira parte eu tinha entendido muito bem sobre a impermanência de todas essas coisas materiais. Dinheiro, fama, sucesso, casa, carros, tudo uma ilusão. Ali, essa segunda eu fui entender sobre a impermanência da própria vida. Então aqui eu estava no hospital, aqui em São Paulo, com 90% do meu pulmão tomado. Num leito de UTI, onde tinham 22 pessoas nessa UTI, 21 entubadas. Só eu que não estava entubado ali. A cada dia, a cada momento, nos poucos momentos que eu conseguia estar acordado, eu abri o olho, vi aquelas enfermeiras vestidas tipo um traje espacial, com todo um plástico, uma coisa. Eu não podia ver meus filhos, minha família, não podia ver ninguém. Ficava ali isolado, às vezes a porta ficava aberta, eu escutava um bi, bi, bu, bu, bi, bi, uma barulheira, alguma coisa, pum, silêncio. Daí algumas horas saiu um carrinho com o corpo tampado. Mais uma vaga na UTI. E assim eu fiquei por 7 dias, no limiar entre a vida e a morte. Assim eu fiquei por 7 dias, entendendo que realmente a gente vem para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol, depois a gente volta. E é isso. Às vezes você tem um bônus, 10, 20 anos, às vezes não. A única certeza que a gente tem é desse instante, é esse momento. E ali eu volto, graças a Deus, graças ao trabalho do Dr. Zeballos, eu volto para a minha vida, volto para experienciar, para tentar me relocalizar no que eu tinha que fazer. E ali eu volto para o meu trabalho. Eu tinha uma empresa em Alphaville, uma outra que eu tinha feito um turnaround, chamava Rich Local, uma empresa que tinha sido listada na Bolsa em Nova York. A gente comprou a operação do Brasil, fomos fazer toda uma operação. Na BB Store tinha levantado mais de 100 milhões de dólares, levantei mais alguns milhões para essa empresa, e fazendo, e correndo, e olhando, e não sei o quê, mas era impossível trabalhar. Quando eu voltei dessa experiência, eu olhava para o Thiago, meu sócio, e falava, cara, não dá, não estou conseguindo. Falava 2 mais 2, sei lá, não sei, não interessa. Chegava, ia para o escritório, ficava enrolando ali, olhava um videozinho, olhava alguma coisa, às vezes ia no banheiro, chorava, às vezes só vomitava mesmo. Ficava o dia inteiro enrolando, e à noite eu acordava extremamente ansioso, ficava correndo atrás do nada e dormia extremamente depressivo. Esses eram meus dias, girando o que hoje eu chamo de roda da aflição. E ali eu falei, eu preciso sair disso. Eu preciso sair, gente. Onde que eu vim parar? O que eu tô com essa depressão? O que aconteceu comigo? Algo era de uma forma dentro do meu corpo, algo mudou e eu tô de outra forma. Eu tenho que entender como que eu saio nisso. E eu não queria tomar remédio. Eu não queria tomar. Minha ex-mulher tinha tomado, meu pai tinha tomado. Eu falei, eu não quero esses químicos. Tem uma série de efeitos colaterais que eu não queria nenhum deles e não queria entender. Para mim não era só sobre o químico. Eu tinha algo além daquilo ali. E eu comecei a mergulhar na teologia inicialmente. Li a Bíblia inteira 2 vezes. Hoje eu já li umas 8. Mas naquela época não tinha entendido. Achei linda, mas continuava mal. Depois falei, deixa eu ler os livros do Allan Kardec, os livros espíritas. Tem 5 deles, Gênesis, Livro dos Espíritos. Li todos também. Maravilhosos.
mas eu continuava mal. Dhammapada do budismo, né, a Bíblia budista, Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana do hinduísmo, a Cabala, o Zohar do judaísmo, ao Corão do islamismo. Li todos, um por um, algumas vezes. Lia, não me conectei. Todos lindos, todos escritos por mestres inspirados, mas naquele momento aquilo não ressoou comigo. Estava muito distante quem eram esses mestres espirituais, quem era eu. Em determinado momento, eu fui para a Ilha do Mel, um lugar no Paraná que eu acho maravilhoso, para ver um retiro, um refúgio, que eu adoro ir para lá. Saindo de lá, escutando podcast, audiolivro e coisa, pum, eu escutei um cara lendo um livro de um imperador de 2000 anos atrás. E esse livro é chamado de Meditações. Esse livro era o diário desse imperador. Então vocês imaginam o seguinte, o nível de poder que um imperador desse tinha 2000 anos atrás. Pega o poder do Trump, com Putin, com Shaolin, com todos esses caras, é o poder que esse cara tinha. O dinheiro de todos os grandes empresários banqueiros num cara só. A fama de todo jogador de futebol, influencer, artista, tudo num cara só. Ele estava lá sozinho no topo do mundo, onde ninguém jamais esteve. E esse cara é extremamente sábio. O que pensa na cabeça de um cara desse? Quem não tem mais nada a conquistar. E ali, gente, ele estava escrevendo uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram valores e virtudes para ele na vida dele. Ali ele escreve, eu agradeço a minha mãe por ter me ensinado a importância da humildade, da simplicidade, a não ser snob, a não agir como ricos em desprezo de outras pessoas. Ali eu entendi a importância do trabalho, a busca pelo bem comum com meu pai. Ali eu aprendi com meu amigo Mussônio a importância do conhecimento, da sabedoria. Gente, ele vai falando, vai falando. De repente, fez BUM! Conectou tudo de volta dentro de mim. Naquele instante, eu falei, a vida é sobre valores e virtudes. Agora eu entendi o que Jesus falou o tempo todo na Bíblia. Agora eu entendi o que todos os outros mestres, para mim nenhum se compara a Jesus, mas todos os outros também falaram. É sobre valores e virtudes o que a gente está fazendo. Como é que a gente vê o score do que nós estamos aqui, agora no nosso último minuto? É sobre quem tem mais dinheiro, mais posse, mais propriedade, mais Bitcoin, mais likes, mais seguidores? Como é que a gente vai ver esse score? Falar, eu venci na vida. E ali, esse imperador estava dizendo que você só vence na vida. Você tem que entender que a vida é uma oportunidade para você viver e exercitar os seus valores e suas virtudes. Os 4 principais são a justiça, a coragem, a sabedoria e a temperança. Ali eu mergulhei nisso aí, falei, gente, quem que é esse cara? Que coisa incrível. Descobri que ele era adepto de uma filosofia chamada de estoicismo. Estoicismo vem de estoa, que são pórticos, são esses lugares que os atenienses ficavam ali conversando sobre a vida. Descobri que o Vale do Silício em peso, todas as Big Techs, Google, Facebook, Instagram, todos os founders, inclusive o Steve Jobs, eram adeptos dos conceitos da filosofia estoica. O budismo com o estoicismo tem muita coisa em comum. O Steve Jobs era budista. Que era uma vida de valores, de virtudes, de entrega, de serviço. Descobri que a Constituição americana, feita por George Washington, Thomas Jefferson, Franklin Roosevelt, foi feita por estoicos. Portanto, a base da nossa Constituição, que simplesmente foi copiada da americana, também é estoica. Ela pode não estar sendo seguida, mas ela tem essa base estoica. Descobri que Navy SEALs, treinamentos, os caras mais durões aí do mundo, aí, usam treinamento com a base estoica, NFL. Bill Clinton dava meditações para todos que iam na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditação com eles. Sua blusa caiu no chão. Então, gente, falei, gente, que coisa maravilhosa. E quanto mais eu lia, a hora que eu olhei eu tinha me curado. Passou uma semana, passou 2, passou um mês, passou 6 meses. Eu falei, cara, eu não fiquei mais mal, tô bem, tô todo dia bem, do nada. E a segunda, eu falava, poxa, segunda, né? Não é a segunda de manhã aqui no Unique Guide, que é fácil, tá bem, né? Aquela segunda, dia 1º, vencendo aquele tanto de boleto, aquela coisa assim. Você fala, nossa senhora, onde que eu aperto o botão de ejetar? Eu não tinha mais isso aí. Aí, eu falei, cara, eu vou começar a fazer o quê inicialmente?
Comprei livro e dei para os amigos. Foi como eu aprendi, lendo. Foi fantástica a experiência. Comprei livro, dei para um, dei para outro, dei para um, dei para outro. Aí chegava lá, falava, e aí, como é que foi o final de semana? Gostou do livro? Pô, Léo, correria, tá lá na minha cabeceira, uma hora eu vou ler. Aí encontrava outro, e aí? Não li ainda. Poxa, que dó, ninguém lê nada. Já sei. Falei, como é que eu deixo isso para meus filhos? Como é que eu deixo isso pro Theo e pro Luca? Na época eu tinha 12 anos, hoje eles têm 14. Em um momento eu vi que de repente eu ia embora, eu não ia poder passar isso tudo que eu conheci para eles. Eu entendi que a vida era um instante. Falei, eu tenho que ter uma forma de deixar isso para eles. Se eu desencarnar num momento pro outro, eles têm isso aqui. Eu quero muito que eles tenham esse conhecimento. Aí eu falei, já sei, eu vou gravar um podcast e vou falar igual aquele que eu escutei. Falo 5 minutos, deixo aquilo ali. E assim nasceu o podcast Meditação Estoica. Em 2022, comecei a fazer um episódio por dia. Durante os 2 primeiros anos, em 2022 ele ficou entre 1% mais compartilhado no mundo pela Spotify. E eu comecei a receber centenas, depois milhares de depoimentos de pessoas que tinham passado pelas dores mais absurdas. Perda de mãe, perda de filho, perda de pai, pessoas com doenças gravíssimas, doenças terminais, pessoas que queriam tirar a própria vida, todo tipo de dor que vocês imaginarem, as mais profundas. Me falando, Léo, cara, isso transformou minha vida. Isso me tirou daquele lugar. E eu falei, poxa, que incrível. Então realmente funciona para muita gente, não é só para mim isso aí. Tem algo. Só que aí se eu sentasse com um amigo e falasse, Léo, e aí, como é que é? Me fala um pouco sobre isso aí. Eu não sabia falar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu sabia que tinha acontecido. Como diz lá naquele filme, não sei como é que foi, só sei que foi assim. E eu falei, cara, eu preciso entender o que aconteceu na minha mente, o que clicou, onde que estava desclicado, o que clicou. E aí eu mergulhei mais uma vez nos estudos. Adoro, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é aprender. E eu mergulhei na neurociência, fiz pós-graduação em neurociência, mergulhei na psicologia, de tudo que tinha para ler dessa coisa, da área de psicologia, de tudo que conecta a mente. E eu descobri o que tinha acontecido. E no meio disso eu consegui me conectar, a me inspirar. Deus conseguiu falar, cara, isso aqui, ó, em um momento, consegui entender o que foi e como que aconteceu. E assim surgiram as 7 lentes da transformação. Que eu trago elas aqui no braço, no caso de acabar a energia, ficar sem o projetor, tem uma colinha. E essas lentes, que nós vamos começar a passar por uma delas já, foi a forma como eu me conectei interiormente ao eu religuei minha mente. Gratidão, humildade e fé são as 3 lentes intrínsecas. A gente vai fazer a primeira delas, a gratidão. Sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Essas lentes são protocolos que a partir do momento que você aprende a usar esses protocolos, em qualquer momento da sua vida, de dor, de medo, de pânico, de insegurança, de falta de foco, você consegue voltar para o seu interior, você consegue resgatar a força que você tem dentro de você. E nos últimos 2 anos, mais de 30 mil pessoas conseguiram fazer isso aí, que a gente vai começar a fazer junto agora. As lentes são sobre isso. Quem está animado para sentir esse poder interior, levanta o braço, deixa eu ver. É sobre isso. Pedro Quemoleira não está aqui, está lá vendo como é que faz foguete. O Pedro foi um dos primeiros que fez a imersão dos meus amigos mais próximos da Endeavor, sou empreendedor Endeavor desde 2013, e ele falou, Léo, cara, que incrível, isso mudou minha vida, o Wilson Poit fez, falou, a gente precisa levar isso para as empresas, vamos levar isso para a Endeavor. Aí a gente fez um retreat com a Endeavor, foi o Bernardinho e eu e o Vabo, eles fizeram na quinta, eu fiz na sexta, e a turma amou. Tá lá o Sérgio Furo, o Felipe da Zup, Pedrão tá ali em cima, Benjamin, tá? A turma toda, boa parte das grandes Big Techs aí estão aqui nessa foto. Aí, daí pra frente eu comecei a levar isso. O Grupo Primo me chamou para fazer, Insper, Gup, Semantics. Aí me liga um coronel do BOP. Fala, Léo, coronel Nery aqui. Eu falei, coração acelera, ainda não estava nesse nível de... Falei, minhas coisas prescreveram tudo já, minhas loucuras, meus 20 anos de boy foram embora faz tempo. Aí ele falou, não, Léo, um outro coronel nosso fez um dos seus retreats online, a gente achou fantástico, a gente queria trazer isso para a polícia, porque na polícia a gente tem
um suicídio por semana na Polícia do Estado de São Paulo. A gente precisa muito trazer isso para a polícia. Eu falei, cara, maior prazer. Fiz o treinamento com os batalhões do BOP. Confesso que quando foi lá, né, na manhã eu tinha feito na Falcone, à tarde no BOP. E a hora que você vê aquele tanto de soldado, tudo fardado, e você vai fazer... Quem aí já meditou, quem aí já fez isso, os caras ficam assim, ó. Você fala, nossa, será que funciona? E no final você vê esses caras emocionados, é uma coisa muito fantástica. Depois o Zema me chamou, falou, Léo, vamos levar isso para Minas. Comecei a fazer com todos os secretários, levamos isso para os secretários, agora vamos entrar nas outras áreas do governo. E por aí a coisa foi seguindo. Conectando pessoas, trazendo essa força, esse poder interior. E agora a gente vai começar a dar esse passo. Agora vocês vão começar a despertar essa força interior que vocês têm, cada um de vocês, dentro. A gente precisa aprender algumas coisas, alguns conceitos são fundamentais para a gente dar espaço. Alguns conceitos que a gente tem que aprender a rever algumas coisas de forma diferente. E o primeiro desses conceitos é o seguinte: nós temos dois grandes estados de presença dentro de nós, apenas dois. Nós temos o estado de guerra e o estado de paz. Igual um país, está em guerra, você tem um general cuidando, se ele está em paz, você tem um presidente. Simples assim. Quem que é o general do nosso cérebro? Se chama amígdala. Quem aí já tirou a amígdala? Fique tranquilo que não é essa aqui não, viu? É uma outra aqui. É uma outra lá no centro, como se fosse uma castanha de caju lá dentro do cérebro. E o outro presidente é o neocórtex. Então nós temos esses dois estados de presença. Ou você está para a guerra ou você está para a paz. Cada um desses estados, você usa um arsenal diferente. Um arsenal de hormônios. Os hormônios são o que fazem seu corpo sentir, experienciar, iniciar, parar, pausar. Os hormônios é o que dá start no programa dentro do nosso corpo. Então, esse é o primeiro conceito, isso é neurociência. Segundo conceito importante a gente entender, agora vem um pouco de física e filosofia, que é o seguinte: tudo que existe na nossa vida é o momento presente. Esse instante que nós estamos aqui agora. Cada instante do seu passado se tornou passado no momento presente, concorda? Cada instante, cada segundo. Cada segundo do seu futuro vai se tornar passado na onde? No momento presente. Agora, a nossa mente, para nos manter seguros, o setup que ela veio lá, programação básica, Neandertal, lá do início, o que ela faz? Ela vai para o futuro e começa a escanear tudo que pode dar errado. Como que a gente chama isso? Ansiedade. Quando ela vai para o futuro e começa a escanear o que pode dar errado, o que acontece? O general assume, fala, opa, pum, ativa a amígdala. Estou sendo atacado. A hora que ele faz isso, o que ele faz? Joga cortisol, adrenalina e noradrenalina no seu corpo. O que esse hormônio faz? Biologicamente, ele acelera seu coração. Respiração curta, rápida. Seu sangue desce para as extremidades. Dá aquele frio na barriga. Sabe por que dá o frio na barriga? Porque o corpo fala, você não precisa nem digerir nada, só corre. Porque quando vir o tigre dente de sabre na caverna te atacar, tudo que você tinha que fazer é correr. Sua pupila dilata, seu foco fica divergente, você está buscando rotas de fuga. Você não está focado no seu computador. E assim, o nosso sistema de defesa entra em alerta. Então, quando a gente usava isso simplesmente para escapar de um predador, era magnífico. A gente ia correr. Só que agora, quem que são os nossos predadores? Hã? Boleto. Quem aí tem um boleto predador? Quem aí tem um cartão de crédito predador? Quem aí tem uma folha de pagamento predadora? Quem aí tem aquelas conversas difíceis predadoras? Quem aí tem o AI que parece que vai tomar nossa empresa todo dia? Agora acabou, agora é o final. Eu não sei o que eu vou fazer mais. Quem aí tem o AI como predador? Então, nós estamos em constante modo de guerra. E no modo de guerra nós estamos com esse hormônio no nosso corpo. Aí a gente vem para a fase 2 da roda da aflição, que é os medos paralisantes. Como que foge de boleto? Alguém sabe? Não tem por onde fugir. Pagando. E se não tiver como pagar aquele tanto de boleto, literalmente você faz o que as pessoas estão fazendo. Cai no chão e chora. Que é a síndrome do pânico, que é o burnout. É literalmente isso. A pessoa colapsa. Porque não tem para onde fugir, o cérebro não sabe o que fazer. Ele colapsa. Aí você pega essa pessoa e põe ela para trabalhar.
Aí fala, ó, vai aí, ó, faz esse relatório, liga para esse cliente e vamos lá. Vamos aumentar o topo de funil, vamos fazer um spin selling, né? Vamos pôr um agente novo de AI e a pessoa só quer morrer ali, ela está desesperada. Aí ela não tem o que ela fazer. Aí a sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, o que ela tem para fazer? Ela fugir do presente. Como é que você foge do presente no presente? Com a procrastinação. Ela é prima da ansiedade. Aí você tem duas formas de fugir do presente no presente. Lado A, drogas, bebidas. Você entorpece a mente, fica grogue por um tempo, não vai resolver nada, vai ter efeitos colaterais muito graves, seus problemas vão persistir. A outra forma, distrações. Gosto de chamar de kit letargia. TikTok, Instagram, YouTube, não sei o que, você fica ali zapeando, rolando aquilo ali infinitamente, fugindo do momento presente. O que acontece quando você fica muito tempo fazendo isso? Você não está pondo foco no trabalho, no relacionamento, nas finanças, na saúde, você não está pondo foco em nada. Concorda? Você está ali... O que acontece com os pratinhos da vida? Começam a cair. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, o que ela faz? Passado, melancolia e depressão. Então, gente, eu fiquei por mais de um ano rodando, dando lap nessa roda da aflição. Eu acordava de manhã ansioso, injetava um cortisol aqui, ligava um Datena da vida, olhava para todo mundo viajando, agora parece que todo mundo está nas Maldivas, agora todo mundo já está em Dubai, agora todo mundo está não sei na onde, só minha vida que é uma merda. E eu ficava injetando cortisol, acelerando o coração e ia para a empresa. Chegava lá, ficava enrolando, café, não sei o quê, vai e volta, não fazia nada porque minha mente não conectava, meu sangue não estava aqui, estava nas pernas para fugir. Aí eu não fazia nada o dia inteiro, à noite eu dormia depressivo. Então eu fiquei rodando isso aí. E eu me perguntei, como que eu saio desse lugar? Como que eu tiro essa dor de dentro de mim? E sabe o que eu descobri? Eu falei, será que não dá para desativar essa tal dessa amígdala, gente? Que saco que é esse negócio? E descobri que dá. Descobri que a hora que você desativa ela, você sai desse... Como é que é o estado de guerra? Vamos ver se vocês conhecem alguém aí. Paciência zero. Intolerante. Exausto. Sem foco, sem inspiração. Conhecem alguém nesse estado aí? Né? Como é que você sai disso e entra para um estado de foco, de calma, de inspiração, de persistência, de consistência? Você tem que desativar a amígdala e ativar o neocórtex. E descobrir que existem não uma, mas existem 3 chavinhas. Descobri que elas trabalham alternadas como se fosse um relé. Você liga uma e desliga a outra. Igual o carro, você precisa no acelerador ou no freio, é dessa forma que ela funciona. 3 chavinhas. A primeira dessas chavinhas é... Tudo nós estamos falando em ciência, tá, gente? Coisa medida em ressonância magnética, olhando como que funciona. A primeira dessas chavinhas aumenta em mais de 25% a produção de dopamina e oxitocina, a circulação no neocórtex, corta o nível de cortisol. Quem quer chutar qual que é a primeira chave? Hã? Não. 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 Atividade física. Alguém falou? Ah, desculpa, é porque veio tudo junto. É isso. Atividade física. Atividade física aumenta em mais. Quem aí faz atividade física? Quem aí tem preguiça na hora que você vai fazer atividade física? Aí, ó. Tem gente que tem preguiça e não levantou o que faz, né? Você tem preguiça mesmo sem fazer. O que acontece, gente? Você já viu que você vai malhar? Os primeiros 10 minutos vão ser muito difíceis. Sair é difícil. Aí você vai correr ou fazer academia. A hora que dá 10 minutos, começa a vir. A hora que você termina, você fala, cara, como que eu poderia pensar em não malhar hoje? Né? A hora que a gente termina o suado, você fala, nossa, eu tenho um compromisso pra vida que eu vou malhar todo dia. Até o próximo dia. Aí o próximo dia fala, nossa, senão hoje não dá. Vocês já pararam para pensar que insanidade que é você pensar de uma forma em um instante e pensar de outra forma completamente diferente em outro instante? O tanto que isso é louco, né? Você pensa de um jeito assim, aí você termina, pensa do outro. Por que isso acontece? Porque você tira 1% de hormônio e põe outro por cento de hormônio. Mulheres têm variação hormonal muito superior à de homens. Vocês sabem como é que é. Momentos pré-menstruais, pós-menstruais, tal da TPM, algumas têm mais ou menos, mas mulher tem essa mudança hormonal muito mais importante do que o homem. Mas
É a mesma coisa, porque a gente tem ela no exercício. Então, tirou um preset de cortisol, adrenalina, noradrenalina e pum, pôs um outro preset de dopamina, oxitocina, serotonina. É isso. Você tem um corpo diferente na hora que você termina de malhar. Tem uma segunda chave ainda mais poderosa que a primeira. Aumenta em mais de 40% a produção de dopamina e oxitocina e circulação no neocórtex. Ainda não. Hã? A fé. Perfeito. A oração, a fé. Agora tem que ver se acertou a religião. Qual religião? Tanto faz. Pode chamar de universo, energia, natureza, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Buda, Krishna, God, Deus, algo maior que nós. Por que que isso acontece? Como é que Deus programou isso aí? Isso acontece da seguinte maneira, a fé é o oposto do medo. Se você não tem medo, você não ativa o general, a amígdala, lembra? Se não ativa a amígdala, ela não coloca cortisol no seu corpo. Então aquilo que a gente sempre escutou, minha mãe sempre falava, meu filho tem que acreditar, tem que ter fé. Tem que ter fé. Se você tem fé, você sai de casa com um preset de hormônio pronto para criar, para pensar, para se conectar. E se você não tem fé, você sai como se fosse um escudo de cortisol na frente. Você está só querendo fugir ou lutar, seu sangue não está na cabeça. Aí existe a terceira, ainda mais poderosa, que aumenta em mais de 60%, também medido em estudos científicos, que é a reprogramação mental através de técnicas e protocolos específicos, dentre eles a meditação. O que a gente fez aqui no início? A gente fez um protocolo com um pranayama, uma respiração quadrada. O que essa respiração fez com vocês? Ela fez com que vocês aumentassem o nível de oxigênio. O nosso corpo ele é movido ao oxigênio. Então, quando você aumenta o nível de oxigênio no carro, você quer acelerar, o que você faz? Aperta no acelerador. O que acontece? Ele joga mais combustível e joga mais oxigênio. Ele aumenta a explosão. O nosso corpo, quando você está com cortisol, você está com um pH mais químico, mais ácido. A hora que você joga mais oxigênio, ele fica mais básico. O que muda quando você muda o pH do seu corpo? Agora vamos falar um pouco do nosso corpo, como que ele funciona. Os impactos na saúde. O nosso, vocês já viram o Discovery Channel, o leão correndo atrás daquela gazelinha? Né? O leão vai lá, corre atrás da gazela, tem dois tipos de programa. Um, o leão pega a gazela, fica mostrando aquele sangue todo. No outro, ele não pega, a gazela foge. Quando ela foge, você vê o cara filmando ali, daqui a pouco elas estão ali pastando, tranquilinha. Imagina se fosse a gente. Você fala, nossa, que vida difícil, que inferno. Hoje é um leão, ontem foi um jaguar, não aguento mais essa vida, que coisa difícil, e não vem mais nunca mais para isso aqui, a gente tem um minuto de paz. A gente vai carregando o passado. Quando você faz isso, você vai permanecendo no espaço, no estado de guerra. Nesse estado de guerra, seu corpo não opera como ele deveria operar. A gente substitui 25 milhões de células por segundo. Nesse momento, seu corpo não está substituindo. Quando você para de substituir célula, o que acontece? O que é a célula não substituída no seu corpo, ou má substituída? Como que isso chama? Câncer, problema neurológico, problema vascular, problema pulmonar. É o seu corpo não conseguindo sair do estado de guerra. Aí você pega um país, se ele está em guerra, ele está investindo na saúde, na cultura, no teatro? Não está. É só na sobrevivência. Você acha que o país, nossa, aí com o governo dele, ele é mais ou menos inteligente que o seu corpo. Então, se o seu corpo, se o país ele põe o foco onde precisa, imagina seu corpo. Então, quando a gente começa a entender isso, a hora que você tira esse estado, você melhora a sua função imunológica, você diminui seu estresse, você aumenta a sua cognição, você aumenta seu foco, você aumenta a sua saúde, você aumenta tudo. A hora que você começa a controlar o que te controla, a controlar seu corpo. Qual que é o impacto que isso tem na empresa de vocês? Aí a gente volta para aquele primeiro estudo que eu apresentei para vocês. Imagina cada um de vocês, o dia que vocês estão bem, voando, você fala, cara, hoje eu estou um avião, produzindo muito. Quanto que você produz, Alexandre? Consigo? De 0 a 100 você produz 100 no dia que você está voando. O dia que você não está voando, você produz quanto? Menos 10. Menos 10, perfeito. Quando a gente fala em empresa, quando eu vou levar isso para empresa que tem graus de subordinação, a pessoa fala, 98%, 95%, quando tá o chefe do lado, mas o Alexandre já trouxe 0, negativo. Eu, na minha época, era melhor nem ir para a empresa, você já contamina todo mundo com aquilo ali. Então, é óbvio
É óbvio que se os seus colaboradores, seus vendedores não estão bem, eles não vão conseguir vender. A pessoa não consegue nem pegar no telefone, não consegue tomar não. Oi, tudo bem? Sou aqui da AI Brasil. Nossa, estamos com uma plataforma, vamos fazer um evento aí, 10 mil pessoas no estádio. Bora lá com a gente. Como é que vai, gente? Não vai. Né? Vamos lá. Aí o Pedrão, aí, ó. Achei que você estava construindo míssil, Pedro. Então, gente, entusiasmo. Sem tesão não vai, né? Sem tesão não vai. É isso. Então é isso. Aí a gente pega um outro, ó. Aumento de inovação. Quem aí precisa de inovação? Quem aí precisa inovar, né? Na AI. O que é inovar? É pegar conhecimento, transformar em sabedoria e aplicar para evoluir um método. Agora, vocês imaginam o seguinte, vocês estão dando uma volta perto da sua casa ali, caminhando, tendo uma ideia nova para a empresa. Aí, de repente, um Rottweiler solta da coleira e corre atrás de você. Quem vai conseguir terminar de ter a ideia? É isso. Nós estamos correndo de um Rottweiler 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí você fala, não estou conseguindo ter imaginação nenhuma. Lógico, você está com hormônio, você está com preset de hormônio errado. Você está com cortisol no corpo, você não vai pensar. Você tem que mudar. Aí vem a lógica, né? Estudo da Gallup, 22% mais lucratividade tratando saúde mental. Se 1/3 da sua equipe não está trabalhando, você põe essa turma para trabalhar, para conectar, traz energia, traz entusiasmo para os seus líderes, conecta eles, está todo mundo lá feliz, agarrado, entusiasmado para trabalhar, é lógico. Melhoria em produtividade, melhoria em absenteísmo, melhoria na lucratividade. Imagina você fazer o que você faz na sua empresa com 1/3 a menos de pessoas, o mesmo tanto. Ou imagina você fazer 40% a mais com esse mesmo tanto de gente que você tem na empresa. É sobre isso que nós estamos falando. Só que até então parecia que essa questão mental, por a gente não conseguir pegar no colo, parece que não existia. Mas hoje a ciência mostra que é só resolver isso aqui. Então é sobre isso que a gente está falando. Agora vamos então começar a entrar mais para a parte técnica. A turma que foi lá, agora a gente vai entrar para a parte técnica. Vocês vão ter um pouco de técnico também. Pra vocês não ficarem tristes, é a turma que não foi ver os foguetes. Vamos falar um pouco sobre o nosso cérebro. O que é o nosso cérebro? O que é esse cérebro, né? Eu gosto muito desse conto zen budista, que uma pessoa estava galopando, um homem num cavalo ali, parecia que estava indo para um lugar muito importante, focado, todo ali, resoluto. E o outro da estrada olhou para ele e falou, meu senhor, para onde o senhor está indo? Ele falou, não sei, pergunte ao cavalo. E essa, até então, tem sido a história da nossa vida. Nós somos esse homem, essa pessoa montada nesse cavalo. Esse cavalo é o nosso cérebro. É a força dos nossos hábitos. É esse computador muito mais poderoso do que qualquer supercomputador que vocês possam imaginar que existe no planeta. AI, GPT, nada chega aos pés disso aí. Vamos lá, deem todo mundo uma inspiração profunda, ó. O que aconteceu nesse instante? Nós temos no nosso corpo 37 trilhões de células, trilhões com T. Vou explicar para vocês a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. E 1 trilhão de segundos é equivalente a 31 mil anos. Então, nesse instante que vocês respiraram, vocês levaram oxigênio para 37 trilhões de células. Vocês levaram e trouxeram, trouxeram o gás carbônico de volta. Fizeram, como é que chama na logística? Mesmo fugiu aqui Então, quando volta, que é muito, fazer a reversa, fizeram a reversa de gás carbônico para todos os clientes. Vocês ativaram mais de 100 trilhões de sinapses. Cada um de vocês, nós temos dentro de nós a maior indústria química do planeta. A gente produz mais de 10 mil SKUs de químicos nesse instante dentro de você. Uma farmácia tem de 2.500 a 3.000 SKUs. Você produz 10 mil. Você acha que o que te cura, o que te mantém saudável é a farmácia ou é dentro de você o que você já produz para isso? Nós temos o maior comando biológico do planeta. Nesse instante, cada um de vocês recebeu mais de 11 milhões de bits de informação. E vocês editaram essa informação tativa, olfativa, sensitiva,
visual em tempo real. Se você estiver jogando tênis, você está rebatendo uma bola a 200 km por hora. Se você for uma mulher grávida, você está produzindo uma vida do zero dentro de você. E quem que está coordenando tudo isso? Quem que está levando tudo isso? É o seu cérebro. Nós temos dentro de nós mais de 100 mil quilômetros de veias e artérias. Isso é 2 voltas ao redor do planeta. 100 mil quilômetros. Metade é sangue arterial, metade é sangue venoso. Se esses dois se misturarem, a gente está morto, porque de um lado é vida, do outro lado é morte para o nosso corpo. Isso acontece de maneira perfeita. Se você der um pequeno corte aqui, em instante essa célula já sabe que ela tem que virar uma célula da veia, da artéria, da coisa, já vai se caracterizar numa velocidade superior à velocidade da luz, que a ciência não consegue descobrir como que o nosso sistema biológico tem essa velocidade, porque não é fisicamente possível ter essa velocidade. Agora, vocês que gostam de número também, vamos trazer esse aqui, é bem interessante. Dentro de cada célula nós temos o DNA, concorda? Esse DNA, se você esticar o DNA de uma célula, ele tem 2 metros de comprimento, é isso aqui, ó. Aqui, ó, essa área da mesa aqui, um DNA de uma célula. Se você multiplicar isso aí por 37 trilhões de células, sabe o tamanho que dá isso? Você vai e volta no Sol 250 vezes. Ou você vai até Netuno e volta 16 vezes. Esse é o pendrive que você tem dentro de você. Essa é a capacidade de processamento que o seu corpo tem. E a gente preocupado com o AI tomar nosso lugar. Então isso aqui, gente, é infinitamente superior a qualquer coisa que a gente tem. Agora, a gente precisa controlar isso aí, a gente precisa entender como que a gente assume esse controle e para de ser protagonista, para de ser coadjuvante nessa história e passa a ser protagonista. A primeira coisa que a gente tem que entender, e vou te falar de toda essa busca que eu tive lendo essas escrituras, pesquisando com uma voracidade enorme novos temas, de tudo que eu aprendi na minha vida até hoje, absolutamente tudo, a coisa que mais me transformou, a coisa que mais mudou minha vida, foi quando eu descobri que eu não sou os meus pensamentos. Quem aí tem essa percepção? Boa. Vou perguntar de outra forma, então. Quem de vocês já não concordou com o pensamento? Deu todos, quase todos. Agora vamos ver se vai todos. Ó, nunca falhou. Perguntar a mesma coisa. Quem de vocês já teve um pensamento que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém me viu pensando isso. Olha, não é louco isso? Como é que você pode não concordar com o seu pensamento? Se você é ele. Só você não sendo. Então perceba que seu pensamento é um objeto. Você é o observador. Opa, tem alguma coisa aqui. Então se ele é um objeto e não sou eu, tem como controlar ele? Porque olha aqui, o que acontece se você controlar seu pensamento? Vamos pensar juntos aqui. Tudo que você fala origina onde? No pensamento. Todas as suas ações originam onde? No pensamento. Você pensou, veio a ação. O que é o hábito? É a repetição da ação. Se você quer mudar o hábito, você tem que mudar o pensamento. Como é que todas as coisas são criadas no universo? Existe um processo de criação tríplice, que ele passa por 3 estágios: pensamento, palavra e ação. O pensamento é quando você se conecta no mundo das ideias. O Steve Jobs um dia se conectou no mundo das ideias e viu o iPhone. Aí ele trouxe esse iPhone para cá e o que ele fez? Transformou isso em palavra, projeto, business plan, foi explicar isso. A palavra tem muito mais força, a palavra é o verbo, a palavra tem poder. Uma palavra você inicia uma guerra, um casamento, um divórcio, uma empresa, uma venda, tudo se inicia com a palavra. E criação vem de criar ação. Você cria ação, convence outras pessoas a virem te seguir a partir da palavra que iniciou no pensamento. Então, quando você quer mudar a sua vida, você quer mudar seu destino, o que é o seu caráter? Seu caráter é um conjunto de hábitos. Você quer mudar o caráter, você muda o pensamento. E você quer mudar seu destino, que é definido pelo seu caráter, muda o pensamento. Então... Uma palavra que se reflete muito disso é o profetizar. Sim. É justamente você seguir
A fé é aquilo que você não viu, né? Você começa a profetizar para aquilo que aconteça. Perfeito. Exato, que aí você transforma essa fé em palavra e começa a criar esse futuro, essa profetização. Ah, tá. Opa. Vamos ter que acelerar a mobilete aqui. Então, quando a gente entende isso, gente, a gente entende esse poder que a gente tem dentro de nós. Então agora a gente vai fazer a prática. Nós vamos ter que fazer uma meditação corrida. E essa meditação, essa reprogramação mental, é essa conexão que a gente tem para a gente começar a controlar esse pensamento, a controlar nossa mente. Então o que a gente vai ter aqui é um gostinho para vocês entenderem esse poder que vocês têm dentro de vocês. Vamos lá? Fechem os olhos. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vai percebendo esse momento, esse instante. Perceba que você não está nem adiantado nem atrasado. Você está no exato momento que você deveria estar. Está tudo bem. Inspira, expira. Agora a gente vai fazer 4 respirações quadradas. E você vai se conectar, se permitir entrar num nível ainda mais profundo. Inspira profundamente. Prende o ar. Prende o ar dentro de você. Solta. Solta o ar. Prende sem o ar. Sente tudo, aquela pressão. E agora inspira profundamente. Prende o ar e solta, esvaziando completamente. Prende sem ar. E mais uma vez inspira bem profundamente. Prende o ar e solta. Muito bem. Você está indo muito bem. Agora você vai sentir uma luz muito forte entrando do topo da sua cabeça e descendo por todo o seu corpo. Ela vai descendo, você vai sentindo seus olhos pesados, seu corpo vai sendo desligado e essa luz vai descendo pela sua língua, queixo, ombros, braços. Você vai relaxando seu peitoral, suas costas, suas pernas. Você vai entrando num nível cada vez mais e mais profundo, se permitindo entrar em níveis mais profundos de consciência, cada vez mais e mais profundo. E agora eu vou contar de 3 a 1, e ao contar 1, você vai se permitir entrar num nível ainda mais profundo. Nesse nível, o nível alfa de presença, todos os ruídos externos são ignorados. Todos os seus pensamentos silenciados, e todo o seu foco estará unicamente na minha voz e na sua respiração. Inspira, expira. 3, você se percebe descendo por uma escada rolante para níveis mais profundos de consciência. Todos os ruídos externos são silenciados, seu corpo está completamente desligado. Seus braços pendurados sobre a perna como se fossem toalhas molhadas. 2, você está no nível mais e mais profundo. Todos os pensamentos são agora silenciados. Todo o seu foco está na minha voz e na sua respiração. 1, você está no nível alfa de presença. E a cada inspiração e expiração, você entrará no nível ainda mais e mais profundo.
Agora você vai se visualizar, se imaginar saindo do seu corpo e observando o seu corpo do lado de fora. Perceba seu corpo onde ele está. Perceba seu corpo nesse momento, nesse instante. Perceba essa energia entrando e saindo dele. E você agora vai sentir uma enorme gratidão por ter esse corpo, este equipamento tão fantástico, tão tecnológico. Vai sentir uma gratidão enorme por ter esses olhos tão perfeitos que nunca se fartam de enxergar, esses ouvidos, essa boca. Sente seu coração batendo incessantemente, circulando milhares de litros de sangue a cada instante. Sinta gratidão por ter esse coração batendo nesse instante. Sinta gratidão por ter seus pulmões funcionando, o oxigênio entrando, saindo. Perceba essa conexão sua com toda essa energia do universo. Inspira, expira. Muito bem. E agora a gente vai junto fazer uma viagem. E você vai se perceber flutuando, saindo dessa sala. E a gente vai saindo pelo telhado, vai observando o hotel, esse lugar tão mágico, tão maravilhoso. E a gente começa a subir, sentir o calor do sol, o vento batendo no corpo. E a gente vai subindo bem rapidamente, subindo, subindo, até que a gente começa a sair fora da atmosfera do planeta. E lá de fora você começa a observar esse planeta nosso. Essa imensa esfera azul flutuando nesse espaço infinito, escuro. Perceba a beleza do sol, da lua, das estrelas. Perceba esse lugar, esse exato instante que você está nesse planeta flutuando a uma distância exata de uma estrela, permitindo vida existir aqui. Perceba que nessa esfera viveram todos os seus antepassados que você jamais teve. Perceba que nessa esfera flutuante existem mais de 8 bilhões de vidas vivendo suas vidas nesse instante. Pessoas dormindo, pessoas acordando, pessoas se amando, pessoas lutando, pessoas sofrendo, pessoas se amando. No momento, no entanto, daí de cima tudo é tão silencioso, tudo é tão calmo. E você é apenas mais uma dessas pessoas no seu cantinho desse planeta, aprendendo, lutando, vivendo. Sinta a magia dessa oportunidade que é a sua vida. E agora nós vamos fazer uma viagem no tempo. Você vai visualizar seus pais jovens, seus 2 pais, pai e mãe, seus 4 avós. E a gente vai voltando e a cada geração, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 pentavós, 64 heptavós, 128 octavós, 256 nonavós. Perceba que a cada 20 anos vão se multiplicando. 1024. Em apenas 300 anos, são mais de 4.000 antepassados seus que viveram nesta mesma esfera flutuando em volta dessa estrela. Pessoas que passaram na sua vida dores e lutas inimagináveis. Passaram por guerras, por pandemias. No entanto, venceram cada uma delas e hoje o sangue deles corre na sua veia. Um sangue de vitória, de conquista. Dentro desse sangue está o DNA, o conhecimento acumulado por todas essas gerações que nos acompanharam, que nos antecederam, que abriram caminhos para que estivéssemos aqui hoje.
Inspire e sinta essa força de todos os seus antepassados circulando em você. Sinta gratidão a cada um deles por tudo que eles viveram em momentos infinitamente mais difíceis que o seu. Muito bem. Você está indo muito bem. E agora, você vai visualizar à sua frente uma tela gigante, 12 graus acima do horizonte, cobrindo todo o seu campo de visão. Você vai observar sua tela da vida, seu cockpit mental, o lugar de onde todos os seus pensamentos são gerados e criados, o lugar onde suas memórias são armazenadas, é o acesso direto à sua CPU mental. Através dessa tela você pode projetar, criar experiências, sentimentos, você pode relembrar memórias, e ao fazer isso elas são tão reais para você quanto você as viveu. Você sente os mesmos sentimentos, cria os mesmos hormônios, tem as mesmas sensações. E agora nessa tela, você vai visualizar um momento da sua vida em que você mais sentiu orgulho de você mesmo, em que você mais se sentiu conectado com Deus, com o universo, onde você percebeu que todas as suas lutas tinham valido a pena. Eu quero que você viva esse momento agora em toda a sua intensidade, com as cores, os sons, os cheiros, o tato. Pode ter sido uma nova empresa que você abriu ou que você vendeu, um casamento, o nascimento de um filho, a superação de uma doença. Qualquer que tenha sido esse momento para você, escolha um e viva ele agora em toda a sua plenitude. Traga bastante clareza, nitidez para esta memória. E se conecte a tudo aquilo que você sentiu. Perceba que para o seu cérebro é tão real agora quanto foi naquele momento. Veja em detalhes as pessoas ao seu redor, o orgulho delas com você, o seu próprio orgulho e satisfação. Perceba que não foi fácil, nada é fácil, mas perceba que cada experiência te moldou e te trouxe para que você seja quem você é hoje, aqui e agora. Perceba essa magia, essa dança da vida. E visualize agora as pessoas que você mais ama surgindo na sua mente. Perceba o quão agraciado você é por ter essas pessoas em sua vida, por ter todo esse amor, por ter pessoas que você ama, que te amam. Envie todo esse amor para essas pessoas, seus filhos, pais, cônjuges, irmãos, amigos, sócios. Sinta esse amor expandindo dentro do seu peito e perceba que você não deve temer nada, que está tudo bem. Perceba que você é guiado por uma força muito maior, muito mais poderosa e que tudo que você deve fazer é fazer o seu melhor, se entregar ao processo, entender que tudo é um processo, que tudo é impermanente, que tudo vem, que tudo vai e que está tudo bem. Inspire, expire, sinta esse amor dentro de você, sinta essa conexão. Muito bem, muito bem. E agora com essa energia, você vai visualizar um dia perfeito pela frente aqui nesse lugar maravilhoso. Quero que você se visualize se conectando com essas pessoas fantásticas ao seu redor. Você no seu melhor conexão, no seu melhor desempenho, na sua melhor capacidade, conhecendo pessoas, se relacionando, vivendo essa experiência,
sem medo, sem ansiedade, simplesmente vivendo esse instante, aqui e agora. Inspire, expire. Muito bem. Agora a gente vai começar a fazer um caminho de volta. E a gente vai voltar. E você vai sentindo voltando para esse planeta. Vai sentindo o calor do vento. Batendo no seu rosto. E a gente vem chegando, voando bem rápido. E a gente vem chegando de volta nessa sala. Você visualiza seu corpo agora reluzente, com uma energia renovada. Você percebe a energia de todos nós aqui. Percebe que somos todos parte de um mesmo organismo. Que assim como uma gota do oceano é o oceano, nós somos gotas dessa energia divina. Somos todos parte. Estamos todos conectados, sinta a energia circulando através de cada um de nós aqui nessa sala. E essa energia vai nos trazendo cada vez mais amor, mais conexão. E ela vai se expandindo até todo o hotel, toda a cidade, todo o estado, todo o país, todo o planeta e todos os seres conectados na mesma energia. Inspire profundamente, expire. E agora você vai voltar para o seu corpo, mas você vai olhar para o seu corpo agora de uma forma completamente diferente, com mais respeito, com mais amor, por esse equipamento mais fantástico que existe nesse planeta. Não existe nenhum carro, nenhum avião, nenhum ônibus espacial, nenhum computador, nada com uma ínfima capacidade desse corpo que é só seu, que te é emprestado para que você utilize durante toda a sua permanência nesse planeta. Tão complexo, seu funcionamento tão mágico e divino. Valorize esse corpo funcionando acima de todas as coisas. Se comprometa a cuidar dele com atividades físicas regulares, apenas ingerindo aquilo que faz bem para o seu corpo, para suas células. Perceba que você estará dentro dele até seu último suspiro nesse planeta. Agradeça por isso. E agora você começa a entrar no seu corpo e você vai sentindo seus braços, suas pernas, seu peso vem voltando. Vai movimentando lentamente braços e pernas, seu pescoço. E lentamente, de olhos ainda fechados, com muito cuidado para não derrubar nada, para não cair, você vai ficando de pé. Vai se levantando. Ao se levantar, você coloca as mãos na cintura, em posição de poder, na posição dos super-heróis. E continue inspirando e expirando com intencionalidade, sentindo mais energia entrando a cada inspiração. 2 minutos nessa posição, aumenta o seu nível de testosterona, dopamina, oxitocina, te trazem mais confiança para uma palestra, para uma reunião, para um encontro. Sinta o ar entrando e saindo, seu corpo se enchendo de energia. E eu vou contar de 3 a 1. E ao contar 1, você estará de volta, mais presente, conectado, se sentindo muito melhor do que antes. 3, você vai voltando, voltando, cada vez mais e mais. 2, você está cada vez mais presente, mais conectado. 1, você está de volta, presente, conectado, conectada, se sentindo muito melhor do que antes. Pode abrir os olhos. Podem se sentar. Sejam bem-vindos. Quem está se sentindo melhor agora do que estava antes, levanta o braço.
Vamos ver, vou passar o microfone rapidinho para lembrar dos números. Lembra aquele primeiro númerozinho? Quanto que tava? Quanto que tá? Tava 7. Com certeza tá 10. Boa. Vai passando. 7 tá 10. 8 para 10. Boa. Boa, tava 7 e tá 12 agora. Parabéns. 8 para 10. 7 para 10. 7 para 10. 7 para 10. Que isso. Contrariar 7 para 9. Boa. 6 para 10. 6 para 10. 6 para 10 também. 1 para 8. Aí, que é isso? Gente, uma salva de palmas para todos vocês. O que a gente fez agora? Né? Em poucos minutos a gente saiu de um estado de presença e entrou em outro. A gente saiu do estado de guerra e entrou no estado de paz. Então esse protocolo que a gente fez, a gente começa com uma respiração. Essa respiração você começa a reequilibrar seu nível de oxigênio dentro do seu corpo. Depois a gente passa por um estágio de aprofundamento. A gente começa a desligar os sensores e aprofundando. Depois a gente foi para um estágio de visualização. Quando a gente visualiza nesse nível de presença, de estado, você começa a criar as mesmas sensações no seu corpo. Então vocês criaram as sensações desse momento. A gente trouxe uma ancoragem para um momento específico da vida de vocês e vocês mudaram os químicos do seu corpo. Vocês concordam que se vocês quiserem fazer qualquer trabalho agora, que vocês precisarem focar, vocês estão em outro nível de presença? Porque vocês tiraram um preset de hormônio e colocaram outro. E depois a gente fez uma visualização do dia. Quando a gente aprende esses protocolos para trazer isso de forma direcionada para a criação que você quer fazer, para o desenvolvimento que você quer fazer, isso é um processo, o Léo trouxe ali, né, o profetizar, né, a gente pega aí desde Jesus, que ele diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para aquela montanha, vá-te daqui, ela vai. Ele quis dizer você ter esse nível de presença, de consciência, de enxergar, de criar e de fazer. A gente tem esse poder dentro de nós. Todos nós somos feitos da imagem e semelhança da matéria do que é feito Deus. Da mesma forma que uma gota do oceano é o oceano, nós somos parte disso tudo. Você imagina você jogar uma pedra no mar, ele faz um splash. Esse splash somos nós, essas gotinhas, por um breve espaço de tempo, sentindo que estamos separados do oceano. Mas no outro segundo, puff, a gota cai de volta para o oceano. E a gente volta a fazer parte disso tudo. Então, quando a gente entra para dentro, né? Know thyself, ó, que Sócrates escreveu. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. A gente se conecta ao infinito potencial que existe dentro de cada um de nós. Só que a gente precisa de um caminho, de uma forma de chegar nisso. E o Calma da Mente é sobre esse caminho. Depois que a gente faz uma vez, depois que você vê, não dá para desver. Depois que você vive isso uma vez, você pode repetir e viver duas. Pode viver 3, viver uma semana, viver um mês, viver um ano e viver sua vida nisso. Porque a nossa vida inteira acontece apenas no agora. A gente vive um eterno agora. Cada instante do seu passado que eu trouxe lá foi vivido no momento presente. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado no momento presente. Então, tudo que a gente tem que fazer para estar bem, é estar bem agora. E através desses protocolos vocês conseguem estar bem agora. Em qual agora? Em todos os agoras, da agora para frente. Então, quero agradecer a atenção de vocês, o tempo de vocês, e me colocar à disposição para essa jornada. Obrigado.